Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Hoje começamos a semana com aquele quadro que você espera, eu sei, ansiosamente. O Inspiring Brains, quando a neurociência vai para o ambiente corporativo. E você também sabe que esse quadro aqui é um podcast. Então, vamos chamar a vinheta para poder rodar o podcast. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Inspiring Brains, seu podcast de neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Esse podcast também é um videocast no canal do YouTube Nada Trivial. Então, se você quiser nos assistir, pode acompanhar esse vídeo diretamente de lá da plataforma de vídeos. Se não, você pode continuar aqui ouvindo esse podcast, porque o nosso convidado de hoje merece sua plena atenção. Pensa quando a gente traz alguém que já é tarimbado numa coisa e que vai mostrar uma visão muito particular sobre aquilo. Seja muito bem-vindo ao Inspiring Brains, Marco Ornelas. Opa. Obrigada por ter aceito o convite da gente, Opa. querido. Prazerzaço ter você aqui. Que legal, uma honra recebê-lo também, Legal. com certeza, viu? Gostoso. E de cara já conta para o meu pessoal aqui por que eu te convidei para estar aqui no Inspiring Brains, um pouco da sua história. Como é que você se apresenta quando você está por aí? Quando chega aquela hora, as pessoas falam, apresente-se. Bom, eu sou Marco Ornelas, sou psicólogo de formação e iniciei minha carreira na área da organização, né? E me encantei, né? Assim, acho que transformar as pessoas e com elas as organizações e mexer muito, né? Movimentar muito. Era uma coisa que me fascinava, né? Diferente um pouco do consultório, essa coisa mais individual. Né? Quando você entrou no curso de psicologia, você não tinha essa visão? Não tinha. A minha dedicação toda foi, inclusive, horas de estágio todos para a clínica, né? Que barato. Uma curiosidade, qual escola da psicologia te encantava naquela época? Gestalt, né? Eu fiz SEDES, estudei, depois no legal, FEDES, Gestalt, me apaixonei. Ainda que eu curtia também Lacan e psicanálise, né? Mas principalmente Lacan, né? Fiz Massa. durante bastante tempo análise lacaniana, é uma coisa bem interessante, essa coisa de trabalhar com o verbo, né? Com as palavras, eu acho me fascina, né? Mas aí o ambiente corporativo te sugou para lá. Me sugou de tal forma, assim, que eu resisti no primeiro momento, né, porque eu acho que a gente pode denunciar a idade, né, eu tenho 67 anos, então quando eu fiz psicologia, naquela época a gente tinha uma imagem dentro da universidade para o campo empresarial, era uma imagem bastante distorcida e negativa, né, a gente falava de fazer a cabeça do empregado, né, assim, e, então, eu também tinha isso. Mas quando eu entrei dentro da empresa, né, num convite até de um amigo, e depois fazendo um processo de estágio, e fiquei, puxa, me encantei com o trabalho, com as possibilidades que a gente tinha. Era um RH de vanguarda na ocasião, né, então acho que eu entrei bem, tive uma boa escola, e fui, né, e me encantei. Tá? Você acha que já se tinha o desejo de trazer um psicólogo um pouco diferente por ser um RH de vanguarda, como você disse? Sim, sem dúvida. Acho Quer que dizer, a todo sua escolha mundo. não foi aleatória. Não foi. Eu já fazia parte de um movimento que já estava acontecendo ali Que naquela legal, hein? organização. Me Né? parece, assim, me soa uma coisa quase que uma antecipação dos tempos que vivemos hoje. Tinha alguma correlação com as ideias de lá, com o que hoje... Tinha sim. Eu acho que, na verdade, eu não sei se você concorda, mas eu acho que eu vivi uma época, talvez um pouco antes e um pouco depois, de um auge de recursos humanos, muito auge, né? Assim, de contribuição, de gente inteligente dentro de RH. Eu me lembro que eu conversava com outros grupos de outras empresas, às vezes colegas meus que estavam fazendo estágio em outras organizações, e o que a gente via era gente competente. Eu tinha líderes muito competentes. Aí eu tenho a impressão de que, passado uns anos, né, depois eu saí da organização, fui para a consultoria, mas passado uns anos a gente deu uma juniorizada muito brava, muito brava. Então, começou a se falar muito de um RH estratégico, que na verdade a mim não me parecia muito estratégico, porque
a ideia era, tipo, baseado em evidências. Não, Mas as mesmas evidências da administração, né? perfeito. Então, teve também uma invasão importante de outros profissionais Teve. não especializados em gente, vamos dizer assim, dentro do RH, não foi? Foi. Eu acho que quando veio profissionais de qualidade, eu acho que isso é muito positivo, né? Porque essa coisa de ficar olhando só de um ângulo de psicólogo não Massa. me faz sentido. Mas eu acho que teve um período de uma juniorização, mesmo com profissionais voltados para as áreas, por exemplo, humanas, etc. Aí eu acho que a gente juniorizou demais, né? Enfim, ficou uma ideia assim de, qualquer pessoa pode trabalhar em É RH, processo. isso, ou trabalha só com gente, então é fácil, enfim. Então, acho que foi ruim. E acho que agora, nos últimos tempos, a gente vem trazendo um pouco mais de protagonismo, né? Acho que ainda um pouco longe de ser estratégico, mas um pouco mais de protagonismo. Mas na época que eu trabalhei, assim, só para você ter uma ideia, eu trabalhei na Mercedes-Benz. Exatamente ali, 78, 79, eu entrei em 79, 80, né? Então, nós estamos falando dos movimentos sindicais batendo na porta. Eu tinha um diretor de recursos humanos que ele era muito ativo nessa discussão das novas relações do trabalho. Ele era um advogado trabalhista e ele influenciava muito um posicionamento da área de recursos humanos nessa relação. Então, a gente estava trabalhando com liderança para suportar essa conversa que o sindicato estava batendo na porta, né? Não era trivial, né, a relação do Nada, sindicato com as empresas, nada. porque tinham complexidades que acho que até é difícil de mencionar, né, publicamente, assim, porque... vinha de uma relação bastante autoritária, principalmente dentro de uma indústria automobilística, processos produtivos, né? Mas eu acho que eu vivi uma fase bem boa, né? Aí depois eu fui para a interessante. consultoria, e aí ampliou o mercado. Isso no ABC Paulista. Isso na ABC Paulista, Certo. pleno São Bernardo do Campo, né? Confusão, piquetão na Muito porta. gostoso, muito gostoso. Adorava isso, assistia. Eu me lembro de 2 vezes Lula no estádio de Vila Euclides, né? Assim, parando multidões, né? Assim, acho que é fascinante isso, né? Ver... viu a história passar. Ver. Não, eu acho que ver uma transformação, né, das relações do trabalho, né? Porque eu acho que hoje, se a gente tem relações diferentes, uma parte está nessa... Você tem alguma argumentação, né, nas uma relações? parte está lá, né? Assim, tá de uma busca de podemos ter uma relação diferente. Interessante né? você trazer isso, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de perceber que isso tem um fio condutor, né? Uhum. Que não foi do nada que começou-se a pensar em bem-estar ou em condição de trabalho mais adequada. Não é um processo Não. tipo, alguém teve um insight, Não. né? É uma construção social, né? É uma construção social. Os movimentos acontecem por uma construção social, né? Massa. Todas, acho que a gente vê, são construções sociais. Né? A consultoria te encantou no meio do caminho? Você falou, puxa, acho que eu posso fazer mais que isso. Me encantou porque eu acho que eu não tenho muito o espírito e o DNA de uma única organização. Então, foi bom essa experiência, mas num determinado momento eu já queria ver... Eu dizia assim, os muros estão muito altos dessa empresa, eu queria ver outras coisas. Na ocasião, a gente também tinha uma outra realidade, a gente não tinha internet, a gente estava muito mais fechados circunscrito ali. Muito fechado. O máximo que a gente conseguia era participar de cursos, congressos ou até mesmo grupos informais que existiam na ocasião. Mas eu tinha vontade de ver além disso, né? E aí eu fui para o mercado e uma das oportunidades que eu tive foi dentro de uma consultoria, né? E uma consultoria, na época, era uma consultoria que tinha um certo nome, né? Representava autores americanos, e então foi uma experiência muito legal, porque assim, em uma semana eu estava dentro de grandes companhias, né? Assim, fazendo trabalhos com líderes, com diretores, enfim, então foi uma experiência grande, né? Assim, que ano foi isso, mano? Isso foi em 86. Nossa, você está há muito tempo na consultoria. Estou bastante tempo. Que legal. A minha eu fundei em 92. Em 90 eu já fui para o mercado saindo dessa consultoria. Em 86 eu entrei nessa consultoria. Maravilhoso. Então vai ser bem interessante ouvir a sua opinião sobre essa perspectiva de por que num dado momento a gente começa a ter essa pulsão, né, essa pressão quase de novas cadeiras de pensamento para o RH, onde eu acho que a neurociência passa a ser um dos elementos. Né? Acho que não foi só a neurociência, mas você tem alguns
Por exemplo, a medicina do trabalho mesmo muda em um Muda. determinado momento, né? Muda. Então, a gente não vai dizer que é só um movimento de neurociência, mas hoje você tem um papel, por exemplo, da psiquiatria Sim. dentro das organizações que não existia de jeito nenhum. É. Né? A medicina do trabalho era uma coisa muito mais daquele processo que era necessário, passou a ser aliada na prevenção ali do absenteísmo, né? Das rupturas ali, das quebras por saúde física, e agora esse boom da saúde mental, né? Tem um movimento aí que eu acho que é desse século. Eu acho que é um movimento acho que de buscar mais o ser humano integral. Tá. Assim, acho que não chegamos ainda lá, mas Quando é que a gente começou a considerar a possibilidade de que o indivíduo tinha suas demandas pessoais e que essas poderiam atrapalhar o cotidiano da empresa? Quando é que isso foi para a mesa? Se é que foi? Olha, eu acho que assim, eu gosto muito de. Se a gente volta nas primeiras escolas de administração, elas entendiam o homem como um objeto passivo. Eu altero tudo e ele não interfere em nada, né? Então, era tempos modernos, né? Assim, ele que precisa se adaptar ao sistema. Ele que precisa desse trabalho, ele que Isso. tem que entender qual é o papel dele ali. Isso tem a ver com a passivo. chamada sociedade disciplinar, né? Isso, exatamente. Comando, controle, regras, e aí eu coloco todo Quem mundo. deu esse nome foi Foucault, não foi? Foi. Aí o que você tem, logo em seguida, né, há alguns anos, você tem um movimento do estudo das motivações, né? Então começo, né, Herzberg, Maslow, enfim, começam a estudar o ser humano e dizem assim, puxa, ele sendo olhado, sendo cuidado, sendo Mas você acha que isso reconhecido... é provocado por uma quebra nas relações de trabalho? Tipo, os acordos de alguma forma não estavam sendo cumpridos? Por isso que teve esse levante? É resposta? É resposta. É resposta. É resposta. Tá. Eu não acho que alguém resolveu se preocupar. Não, é resposta. Provavelmente eu estava encontrando produtividades baixas, Tá. e aí eu vou lá estudar produtividade, né? Inclusive, uma delas famosa é da indústria de iluminação, da GE, e eu vou estudar lá aqueles profissionais que estão trabalhando. E aí é muito interessante, né? Porque eles estão do lado e estão observando e estão estudando, a produtividade sobe, eles saem, a produtividade cai, né? Assim. Então é maluco isso, né? Não era o que eles faziam, mas era como eles se aproximavam e o reconhecimento que davam, né? Então começa a entender, puxa, esse cara motivado, ele dá mais produtividade, ele se engaja mais, enfim, né? Então eu começo a perceber que esse ser humano, essa pessoa interfere no sistema, né? Eu acho que a gente chega perto de começar a compreender ele mais. Em alguma medida, a gente tem lá em 95 o estudo também do processo de tomada de decisão humana, né? Que começa... aí você tem todo o trabalho que a gente vê... Bom, 95 já é a publicação dos estudos, né? Se a gente for considerar, a gente tem uns 10 anos antes que se está questionando os processos de tomada de decisão humana e colocando, por exemplo, motivação, emoção, segurança. Aí eu acho que a gente chega no movimento de entender que esse indivíduo, ele interfere no sistema também, né? Então, agora eu começo a perceber que eu favoreço, mas ele também interfere no sistema, né? Então, eu penso ele de uma forma um pouquinho mais integral, né? É por isso que abre espaço para a neurociência entrar? Acho que abre espaço para a gente entender esse ser humano em todas as perspectivas, né? Física, emocional, sei lá, espiritual. Eu começo a entender esse ser humano de uma forma mais integral. A neurociência, em particular, você transita melhor por essa área, assim, e aí eu vou falar como eu chego, né? Ela, para mim, tem muito mais de entender como essas coisas acontecem aqui dentro. Como é que eu tomo decisão? Como é que eu abandono uma decisão? Como é que eu mudo um comportamento? Como é que eu mudo uma crença, né? Aí a gente podia falar das nossas crenças, que me ampliam mais ou que me limitam mais, qual é a visão de mundo que eu tenho. Mas, de alguma forma, você já tem outras abordagens tentando responder essas perguntas. Sim, tem. Você consegue me contar exatamente o que aqui fez com que você passasse a estudar neurociência? Porque você não está apenas, nesse momento, achando neurociência interessante, você tomou uma decisão, né? Sim. Acho que vale a pena você contar para o pessoal que decisão é essa, onde foi que você se enfiou. Eu acho que por quê? Essa decisão,
ela vem de uma conversa com uma amiga que tinha feito, nós estávamos começando o trabalho na Natura, né? Acho que posso falar, não tem problema. E antes mesmo de te ouvir, de desenhar aquele programa que você participou, eu tinha junto comigo a Lígia, e a Lígia tinha acabado de fazer um programa, né, assim, de neurociência, e ela vinha discutindo a economia comportamental. Sei. E aí ela me falava, eu falei, cara, mas isso faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado dessa perspectiva. E aí a gente monta um programa, e aí eu vou te ouvir, né, assim, nesse programa. E aí, assim, objetivamente, você me encantou. Eu falei, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Massa. Mas você achava que, a partir da fala dela em economia comportamental, respondeu perguntas que você tinha, Sim, inquietações que você sem tinha dúvida. antigas? Então, Sim. essas inquietações não foram respondidas de outra forma por outras correntes de pensamento? Eu não fui buscar, pode ser até que tivesse, né? Assim, o que ela me dizia tinha a ver com neurociência, o que você falava tinha a ver com neurociência, quer dizer, como é que estou percebendo o mundo, que vieses são esses que estão me levando para essas decisões, enfim, então... Mas você percebe a aproximação dessa forma de resolver, de pensar, de entender o problema, por exemplo, em outras correntes psicológicas? ah, Ou não, nunca nenhuma delas namorou com uma perspectiva, não, na medida em que que eu você... saiba, não. Não, Interessante isso, né? Porque é uma mudança de paradigma mesmo, essa entrada da sem, neurociência sem, nessa questão. sem dúvida. Porque especificamente esse programa que a gente está considerando é um programa ligado à diversidade, inclusão, Isso. né? Como é que você também se enfiou nesse tema de diversidade e inclusão? É É, um tema da sua não, consultoria? não é um tema da minha consultoria, e aí tem uma coisa bem curiosa, Carla. Na pandemia, eu tive duas experiências. Acho que a primeira, todo mundo ficou muito chocado com as experiências lá do Floyd, nos Estados Unidos, e muito em seguida, eu tenho um neto de 7 anos, na ocasião ele estava com 2 para 3 anos, a gente percebia alguns comportamentos dele diferentes e um diagnóstico de autismo identifica o espectro de autismo. Então me chama atenção, como é que é esse indivíduo, né, que está aqui 3, 4 anos, que é isso, como é que a gente vai lidar com isso, então surge isso. E aí eu resolvi, na pandemia era fácil isso, eu resolvi conversar com pessoas sobre isso, e eu criei uma série chamada Diversidade e Inclusão, onde eu fui conversar com mães de autistas, fui conversar com refugiados, trans, enfim, eu peguei, na minha opinião, assim, quase todos os marcadores, né? Assim, e fiz 15 episódios disso. E publiquei isso, né? Tá onde? Está no meu YouTube. Ah, No meu legal. Então YouTube. já Isso. passa a fita toda para o Beleza. pessoal ir lá Tá lá, ver. uma série de inclusão e diversidade. São 15 episódios. Eu terminei, inclusive, falando de etarismo, que está em moda agora, né, por conta do Biden, mas eu acho que é legal a gente discutir também etarismo. E aí, um desses episódios, eu não sei exatamente qual, acho que foi um que falava de raça com executivos. Uma pessoa de dentro da Natura viu e me liga e diz: Olha, eu vi esse episódio, gostei, acho legal. Você toparia conversar para a gente montar uma jornada? E eu fui lá e a gente foi conversando e eu acabei desenhando para eles uma jornada de Joia. diversidade e inclusão. Então foi assim, né? Massa. E aí tinha essa história da neurociência ali batucando com a Isso, Lígia. isso. E aí foi, né, eu vou te ouvir, não sei se você se lembra, mas logo em seguida eu te pergunto, qual é a melhor forma de estudar isso? Eu tinha feito em 13, 14 e 15 um mestrado no Chile, com Maturana, enfim, e eu acho que já estava num tempo de falar, bom, eu preciso mergulhar de novo Em alguma em coisa. alguma coisa mais profunda, que era uma coisa que eu queria mesmo. E aí você, né, me ajuda e eu falo, não, então é nessa que eu vou embarcar, né? Assim, Joia. Como tem sido a experiência? Carla, a experiência é muito profunda, né? Eu acho que mesmo que a gente não se dedique tanto quanto eu gostaria de me dedicar, e essa talvez seja a minha reflexão, né? Ela é poderosa, ela é profunda, né? Assim, cada encontro, cada troca, cada exercício, cada discussão, ela é profunda, né? Assim, eu acho que
assim, se eu pudesse hoje tomar uma decisão de voltar a fazer de novo, acho que seria muito rico. Esse seria o programa que eu gostaria de fazer de novo, integralmente de novo, porque, primeiro, é muita coisa, e assim, eu precisaria de um tempo para absorver. E tem mudanças significativas, né, que a gente vai refletindo. Não é muito diferente do que eu vivi também lá no mestrado no Chile, É que né? eu te perguntar, isso não é um processo próprio da andragogia quando ela se arrisca? É, Né? Quando você, como adulto, se arrisca a é, aprender alguma coisa que é realmente nova? Porque a gente, em geral, né, nelas, a gente fica orbitando sem dúvida. em torno de alguma coisa que a gente tem conforto. É, Esses saltos, né? é Você ir verdade. lá no Maturana, depois você ir para lá na Santa Casa para fazer neurociência, ou até mesmo o mergulho que você fez em diversidade de inclusão, Sim, num chamamento, claro. né? Um chamamento sensível seu, absolutamente pessoal. E aí você vai e mergulha numa É, coisa, né? Você fez 15 episódios, eu conheço você o suficiente para saber que você pesquisou, olhou, leu, fez, aconteceu. De tal sorte que, inclusive, inspirou as pessoas a te procurarem para falar sobre isso. É uma coragem, né? acho que sim. Eu Do gosto de indivíduo. mergulhos. Eu gosto de mergulhos. Eu não gosto de ficar muito no raso, ainda que eu acho que mesmo assim eu poderia aprofundar mais. Mas acho que na medida da minha necessidade eu mergulho. Eu prefiro. Eu gosto. E assim, me recordo que você, inclusive, fala uma coisa que me marcou, né? Eu me lembro que você disse assim, eu vou abusar de vocês, né? No bom sentido, teoricamente, eu vou mais fundo no teórico. Eu sei que vocês não vão conseguir absorver tudo isso, mas vocês vão ficar com uma base, um repertório, que seja um repertório legal da gente transitar, né? Então, acho que isso foi estimulante, né? Assim, desafiador. Eu tenho uma preocupação especial com os profissionais que a gente atua. Porque eu atuo muito com gente que mexe com gente. Então, as duas pós-graduações que eu coordeno, uma delas é para profissionais de RH. Seja consultor, seja o mentor, seja o líder da empresa, como a gente tem lá vários, né, Uhum. que são líderes, ele próprio não é do RH, mas ele como liderança entende o seu papel ali na gestão de pessoas. Depois a gente tem o público dos consultores e tudo mais. E a minha outra pós é voltada para a educação, onde eu tenho os professores. Então eu me sinto assim entre, sabe, a cruz e a espada o tempo inteiro, nesse dilema, inclusive, do quanto eu aprofundo, porque às vezes eu preciso garantir que o mínimo seja observado, mas também entendo que andragogicamente vocês querem ser desafiados Sim. e querem ver que não é uma coisa que se você pegar um livro e ler 2 páginas você vai resolver. É. Né? Então existe aqui um dilema, né, do quanto que a gente apresenta. O outro curso é um curso que a gente tinha ele presencial, o de educação, e agora ele está só em EAD. Isso gera um certo distanciamento dos alunos da gente, me deixa um pouco preocupada. Mas eu vejo muito valor nessa abordagem para pessoas, para o desenvolvimento de pessoas. E aonde que elas estão hoje, né? Eu poderia falar com os pais, mas tem um detalhe: os pais praticamente não estão cuidando do desenvolvimento dos seus filhos. É. Né? Não está. Então, esse é um público importante, mas ele próprio não está se dando a importância daquilo que ele teria que fazer. Óbvio, tem um monte de gente interessada, que busca e tal, mas em geral não é um grupo que bate no peito e fala, isso é problema meu. Né? Eles um pouco terceirizam para a É. sociedade. Seja porque ele terceiriza para a escola pública, se ele tem uma baixa renda, ele vai terceirizar para a escola pública, então é a professora da escola, é a diretora da escola, é a merenda da escola, tudo fora dele. E aí não dá nem para a gente pensar em culpa, porque definitivamente essas pessoas não têm o nível de esclarecimento que elas deveriam ter para poder julgar isso. E na outra ponta é o pai da escola particular que está sendo infernizado, né, no seu trabalho, no seu cotidiano, com tantas demandas, e acaba achando que, de forma bastante clientelista, ele entrega lá a criança na escola e resolve o problema. Então, culmina ali na escola. E daí, quando sai da escola, vai para onde? Onde mais que dá para a gente pegar? Na empresa, Por isso que eu acredito né? que o trabalho na empresa ele é poderoso, né? Porque eu estou mexendo com pessoas, né? Assim, a organização está mexendo com pessoas e essas pessoas, né? Vamos imaginar, elas no final do dia elas vão para suas casas. Né? E, Elas transpiram, né, assim, aquilo. dependendo do que eu mexi com elas aqui, né? Os valores que eu construí aqui, elas vão chegar em casa e vão transpirar para o marido, para a mulher, para a esposa, para o parceiro.
os filhos, né, para os agregados todos das famílias. Então, olha que baita responsabilidade tem, né? Sim, sim. Isso quando a empresa se reconhece, enfim, interferindo em toda essa rede, essa cadeia. Né? Então, acho Agora, poderosíssimo. eu vou aproveitar, inclusive, a sua expertise nesse mercado, né, de consultorias, para te fazer uma pergunta que foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. É muito vantajoso financeiramente esse trabalho junto às empresas, certo? Do ponto de vista Do ponto de vista do consultor, do ponto de vista de quem oferece o treinamento. Vamos combinar? É um trabalho que não é mal remunerado. Não é. É um trabalho que, se você tem muita fizer... competição, né? Sim. Sim, Isso é todas eu ia as considerar. áreas. Era justamente aí que eu queria chegar. Justamente porque existe ali alguma receita dentro das empresas para esse tipo de trabalho, o que é diferente nas escolas, tá? Sim. Okay. Nas escolas a gente não tem verbas para a formação daquelas pessoas que estão ali. O professor tem que estar pronto. Uhum. Rara vez vai ter um investimento de verdade em desenvolvimento daquele professor. Isso é uma das críticas que eu mais faço ao sistema educacional. Coisa que não é verdade na maior parte das boas empresas, vamos dizer assim, né? Na maior parte das boas empresas, no final do orçamento, tem uma linha lá que é treinamento e desenvolvimento de pessoas. É verdade. E por isso, então, de alguma forma, existe um mercado para ser bastante competitivo. Você acha que essa é a razão também pela qual toda e qualquer novidade passa a ser badalada, né? Tipo, neurociência, coaching, PNL, a vida saudável, isso... eu acho que... Qual é o tamanho da minha tristeza de ter enfiado a neurociência nesse... Eu acho que... Começar uma terapia aqui com você. Eu acho que tem uma questão que é os orçamentos que essas organizações têm. E algumas delas estão sensíveis de que precisa dispor um orçamento. Acho que tem uma outra questão importante, na minha perspectiva, é de que a grande maioria da compra é feita por um profissional de RH, passa pelos recursos humanos. Vamos contratar a Carla, vamos contratar o Ornelas, vamos contratar quem? Então, passa por recursos humanos. E aí tem um modelo mental de recursos humanos que é perigosíssimo e horrível, que é eu trago o que está na moda. Eu acho que é mais do que isso. Eu trago o que é seguro. O que é seguro. O que é seguro. O que não, eu não vou correr o menor risco de dar ruim. Perfeito, corretíssimo. Né? Eu fui fazer, né? Uma empresa vai fazer um processo de avaliação de performance e ela copiou lá da GE, porque ela viu já que eu acho fazer, e porque deu certo lá, e porque deu certo aqui. O que mais nos grupos de WhatsApp que eu participo eu vejo são profissionais de RH perguntando isso. Olha, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo ali? Qual é a indicação que você tem aqui? Qual é a indicação que você tem aqui? Então, eu acho isso perverso, porque eu estou comprando, estou trazendo alguma coisa que é de fora para dentro, não de dentro para fora. Né? Assim, então, é ruim, né? Então, eu acho que tem essas duas questões. Eu tenho um orçamento, por um lado, mas eu tenho um jeito de fazer recursos humanos. Você acha que RH tem teto de vidro, é isso? É um lugar, um lugar frágil dentro da organização? É um lugar frágil porque a gente se colocou, né? E aí eu me incluo, a gente se colocou nesse lugar de fragilidade, né? A gente não sentou na cadeira e discutiu, né, a estratégia, o caminho. A gente se colocou nesse lugar frágil, primeiro porque ele dava conforto, é um domínio que eu tenho como psicólogo, você, um gestor, não tem, então também tinha um pouco esse distanciamento. Uma reserva de mercado. Reserva de mercado, com certeza. Interessante essa visão. E aí, como é que fica a neurociência nessa história toda? Numa visão, agora que você faz o curso, você já fala para as pessoas que você aplica o seu trabalho com neurociência, sem neurociência? Eu falo para as pessoas que eu estou fazendo, né? Tá. Que eu estou cursando, não escondo, eu acho que é importante isso. Isso muda a percepção das pessoas sobre as coisas? Como é que você sente isso? Eu acho que muda quando elas reconhecem que você se especializa, né? Tá. Que você busca coisas. Né? Tá. Então, às vezes tem um pouco de curiosidade. Me fala um pouco mais sobre isso. Tal. Agora, aplicar é difícil, porque aplicar parece que é alguma coisa que está em mim e que eu vou lá e uso. Eu acho que tem uma parte das mudanças que estão acontecendo comigo, eu já não começo mais já não sabe mais o que é. Eu me lembro que muitas vezes eu voltava do Chile, de Santiago, um voo de 4 horas, eu sentava no avião, Carla,
e eu vinha pensando que foi a semana, né? Porque era uma semana intensa. E eu tinha a sensação de que eu estava diferente. Não sabia o que eu estava diferente, mas eu estava diferente. Então, é um pouco isso que eu me sinto. Eu acho que tem muitas mudanças que aconteceram. Não tem Mas você sabe que esse é o sonho do professor, né? com certeza. É que o aluno não saiba da onde é que foi Isso, que veio. Isso já está Está introjetado, está né? introjetado. Então, assim, com certeza, eu tenho certeza, eu estou até vendo isso mais fisicamente, né? Mudaram algumas conexões, né? Assim, então, amplia. Algumas correlações que você Algumas fazia. correlações que eu fazia mudaram. Você mudou coisas nos trabalhos que você fazia, botando, tirando neurociência, fazendo alguma apreciação disso? Sim, sem dúvida. Principalmente quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de memória, quando a gente fala de funções gerenciais, tomada de decisão. Legal, muito legal. Então, Mas já totalmente introjetado, misturado na. mais ou Ah, menos. não, o que você Sim, se sim. apropriou, É. você conseguiu ver sentido e Sem está dúvida, no sem jogo intelectual que você já faz. Sem dúvida. Esse é um grande sonho, né? De que É. não seja uma coisa tão estéril, né? Tão diferente, tão distante, que você tivesse que pegar a roupinha de neurociência para vestir, para poder aplicar, né? É que, assim, aqui também cabe uma coisa até legal te dizer, é importante também a reflexão sobre o momento. Inclusive, foi no nosso último encontro, que a gente teve em junho, eu tive um insight daqueles Bombásticos. mega bombástico, né? Eu me dei conta de que aqui o momento do Marco era um momento muito mais de olhar tudo isso que eu construí ao longo, né, do psicólogo que saiu da universidade, entrou lá na Mercedes-Benz como estagiário a hoje, tudo isso que eu acumulei, que conexões e que junção eu consigo fazer. E talvez não fosse tanto um momento de buscar um novo ferramental, uma nova ideia, um novo conjunto de conceitos, de saberes. Né? Então, é só isso, por isso que eu ainda falo, né? Talvez eu gostaria de fazer de novo. Deixa eu começar de novo. Mas você fala isso por causa daquela nossa conversa sobre criatividade, sobre pensamento criativo? Não foi lá naquela, foi numa outra aula. Agora nem me lembro se foi com a Alexandra ou se foi com uma outra aula que a gente teve, que ela fez um exercício para a gente refletir sobre propósito, o que eu estou fazendo aqui, e aí eu fui mergulhando, e aí eu tive um insight. Falei, puxa, olha só, né, assim, né? Agora, eu nunca ia perceber isso lá, né? Tive que perceber aqui, né? Então, é aquela história, né? Tinha que passar por isso, mas eu me dei conta disso, né? Eu estou no momento mais de juntar tudo isso, dar significado e reconstruir, talvez, até um pouco da carreira. Como é que está a sua carreira? Como é que está? O que você olha hoje? O que interessa ao Ornelas consultor? Qual o teu olhar? Qual o problema você está querendo resolver? Eu estou olhando a organização e as pessoas agora, eu acho que de uma maneira bem mais integral, né? Assim, eu já acho que tive muito desses insights no mestrado, mas agora de uma maneira mais forte, né? Então, eu tenho me dedicado nesses últimos anos a fazer design organizacional. Eu me identifico mais do que como um consultor, um designer organizacional. Legal, muito legal. Então, eu estou curtindo ver cultura, pessoas, processos, tecnologias, estrutura, estratégia, tudo isso juntos, né? Dentro de um conjunto, de um ecossistema. Né? Que legal, legal. Então, eu tenho gostado de trabalhar isso, mesmo que às vezes eu esteja olhando só um pedaço dessa rede ou dessa teia, né? Eu também vim estudando complexidade, né? Em paralelo, né? Não de uma maneira formal, de uma maneira mais informal. Mas tem tudo a ver em alguma medida, Tudo a ver, né? tudo a ver. Então, acho que junta, né? Assim, então, esse é o meu momento. Algum sonho com essa história de tecnologia? Criar uma solução tecnológica para resolver o quê? Tem. Como é que você está nisso? Em breve eu vou anunciar mais formalmente, mas eu estou construindo uma comunidade tecnológica com tecnologia para a gente juntar todos esses saberes relacionados a design organizacional
Que legal. Onde a gente possa encontrar tanto soluções de aprendizagem, né, que eu tenho uma formação, enfim, em design organizacional, acho que ela é super respeitada e eu acho que ela dá uma matriz de entendimento sobre as coisas, como também informações, conhecimento, e a gente juntar tudo isso num lugar só, né, ou pelo menos oferecer para o público um lugar onde eu possa encontrar isso. Sensacional. Não pense em parar. Não penso, não penso. Vai acabar trabalhando? Vou acabar trabalhando. Massa. Meu modelo é o Maturana, cara. O Maturana estava com Maravilhoso. 90 e poucos anos, acho que 80. Ele não tinha 90 ainda quando eu conheci ele. Estava lá na sala de aula. Firme e forte. Gosto dessa ideia também. Vai ser ótimo para todo mundo ter você por tanto tempo. Opa! Entregando valor, viu, querido? Como é que esse povo que me acompanha aqui no Nada Trivial pode te achar por aí? Me acha no LinkedIn, né? Eu tô lá, Marco Ornelas. Me acha no site, eu tô lá. Me acha nesses todos os canais. E o canal do YouTube está vivo? O canal do YouTube está vivo, é Ornelas Academy, está lá. Está vivo, e em breve essa comunidade também vai estar aberta aí ao público para apresentar algumas linhas de pensamento dentro desse conceito de design organizacional. E em breve a gente vai fazer também uma live com você lá para a gente discutir essas questões. Sensacional, já estou pronta para isso, só chamar, tá legal, bom? Com certeza. Muito obrigada por você ter vindo. Vocês viram, né? Que aqui não tem convidadinho, né? É um depois do outro, essa maravilha para inspirar vocês. Inspiring Brains é o seu podcast, é o seu videocast da segunda-feira. Então, deixa seu like, compartilha, manda para todo mundo que você acha que precisa ouvir essa conversa. Tenho certeza que você tem pelo menos uma meia dúzia de profissionais de RH que precisam ouvir esse papo. Então, encaminhe e dá essa força para o time que monta essa história toda aqui, né? Porque tem muita gente por trás de manter o Nada Trivial no ar, de manter os podcasts do Nada Trivial no ar. E eu espero ter você aqui sempre no canal ou numa plataforma de podcast para assistir, para acompanhar a gente, tá bom? Querido, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que a casa é sua. Querendo vir, é só avisar e ir chegando, tá bom? Com certeza. Pessoal, um abraço. Até o próximo.